Oi, Oi, aqui é a Vicky. e a Rafa? Vocês sabem o que é? Impermanência? No dicionário, dizem que é a qualidade ou estado do que é impermanente. Ou seja, não dura pra sempre? Bom, depende. Tomara que dure pra sempre, mas não sempre do mesmo jeito. Acho que a Marisa vai explicar melhor. Ou o Chico e seu estado de poesia. Então, prestem atenção que já já a gente chega. Até já! You've got that look again, the one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coastering. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you, or I'll fly. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia. Estamos aqui reunidos para declarar o casamento de duas pessoas que amamos. E estamos fazendo isso especialmente no mês de maio, que sim é o mês das noivas, mas não por esse motivo. Maio de 2026 marca o aniversário de 8 anos da vida trabalhando para unir de vez essas duas. E hoje a gente vai celebrar essa tarefa que ela já cumpriu. Mas ela teve trabalho. Encontros que quase aconteciam, momentos de vida que quase batiam. Uma veterana e uma caloura que depois de passar um ano inteiro se olhando sem se ver, finalmente se percebem. Mas esse se perceber e se aproximar vem logo seguido por pausas causadas pelas próprias armadilhas de evitar sentir demais, se entregar demais, amar demais, fingir que não esquece o que está fazendo porque fica nervosa com a chegada da outra. Foi isso que marcou a primeira temporada da série Vitória e Rafaela, que eu vou chamar simbolicamente de Lua Nova. Ela apresentou o potencial de algo que já tinha começado, mas ainda não podia ser visto. Virada de página, agora as coisas dão meio certo e elas ficam juntas, às vezes. E ao longo dos capítulos, a gente vê a Rafaela adiar planos de um passeio para ficar com a Vitória. E a Vitória adiantar planos de morar junta para estar com a Rafaela. Vemos a Vitória fazer planos de uma festa excluindo a Rafaela aceitando esse plano da Vitória, mas a Vitória desfazendo os planos e cancelando a festa porque ela não teria a Rafaela. O que resume mais ou menos a segunda temporada, Lua Crescente. Aqui, a luz começou a aparecer, ainda tímida, mas insistente. Nessa fase, o sentimento foi se transformando em ação, mesmo que com algumas dúvidas. E aí vem o momento de fazer a mudança de um piano, dividir um guarda-roupa, escolher as plantas certas para matar de sede. Tem a Rafa fazendo a adoção socioafetiva de Sérgio e Jorge e a criação de um cardápio que funcione tanto para uma vegetariana intolerante à lactose, quanto para uma carnívora alérgica à soja. Mas o mais importante de tudo, tem cada uma criando um ambiente emocional que faça a outra se sentir bem-vinda ao seu grau máximo de intimidade. Nessa terceira temporada, Lua Cheia, as coisas ficaram definitivamente sérias e impossíveis de serem escondidas. A luz se tornou plena, forte e trouxe com ela a coragem para comprar as lutas que fossem necessárias. Não teve caminho escuro que ela não tenha iluminado. E já está confirmada a quarta temporada, a Lua de Mel. Quando eu estava entrevistando vocês, eu perguntei o que uma mais admirava na outra. A Rafaela respondeu que admira a alegria da Vitória, que conta as coisas mais absurdas rindo, mesmo se estiver chorando, e é capaz de iluminar uma sala inteira só de chegar. A Vitória disse que admira a coragem da Rafaela, que fala o que quer e o que precisa, que não se esconde, não varre os problemas para debaixo do tapete e vai atrás do que quer. E o que vocês admiram uma na outra é, na verdade, duas faces da mesma moeda. Vitória, continuar sorrindo diante das adversidades é um ato de coragem. É a força de acolher aquilo que está te machucando e ainda assim entender que a felicidade não é ter o melhor de tudo, e sim tornar tudo melhor. Rafaela, a coragem não tem um fim em si mesma. Você não escolhe ter coragem só por ter,
mas sim porque você entendeu que ela é a sua ferramenta para lutar pelas coisas e pelas pessoas que te fazem feliz, especialmente quando isso for um desafio. Quando vocês voltarem para casa, a rotina não vai mudar. Vocês vão continuar tendo um apartamento, um carro, 2 gatos, tendo planos de longuíssimo prazo e até uma certidão de casamento que já existe. Mas tem um motivo para vocês terem planejado o dia de hoje. A antropologia explica que os rituais são a forma como a gente separa o que era do que será e transforma o status social. Nós somos a parte de um processo que ajuda a Vitória e a Rafaela a construírem o significado de uma vida conjunta, que significa mais do que só morar juntas. Nós somos a comunidade que não apenas testemunha, mas de certa forma também assume uma responsabilidade de proteger essa união. Nós vamos ouvir agora a homenagem de 2 pessoas importantes para essa história, as amigas das noivas Jéssica e Mariana. Na gramática, amar é verbo transitivo direto, ou seja, só faz sentido quando há um complemento, quando amplia o significado. Transforma a essência do sujeito. Ele potencializa, dá força, faz quem já existe brilhar ainda mais. E foi isso que aconteceu quando Rafaela e Vitória chegaram uma na vida da outra. Não foi algo repentino, foi aos poucos, e talvez por isso tenha sido ainda mais bonito de ver. As 2 continuaram sendo quem sempre foram, só que mais leves, mais tranquilas dentro de si, mais seguras, mais felizes, como quem encontra um lugar onde pode ser inteira sem precisar de se proteger o tempo todo. E isso diz muito sobre um amor, porque o amor certo, ele não sufoca, não aperta, não desorganiza, ele acolhe, ele traz paz, ele não diminui, ele sustenta, ele permite que a gente seja tudo o que é, mas sem peso. Vitória consegue soltar um pouco a direção e deixar a Rafa cuidar. Rafaela se firma cada vez mais como quem é, a olhar para o lado e avistar a Vitória. As 2 dançam com acasos, sabendo que há companhia para os passos mais ousados que a coreografia propuser. Elas dão vida aos versos de Djavan. Você deságua em mim e eu oceano. O rio segue sendo rio e o mar ainda é mar. Mas há uma parte deles que está constante e inevitavelmente se unindo. Não há como permanecer igual quando um encontro como esse acontece. Está escancarado no olhar inundado de brilho e ternura da Rafa e na risada mais sincera da Vicky. E esse amor aparece principalmente nos detalhes, na forma como se cuidam, como se escutam, como se conhecem. Como num café da manhã simples em que uma já sabe exatamente o que a outra gosta, ou no gesto espontâneo de pensar, ela vai gostar disso. São nesses pequenos momentos que o amor se revela de verdade. Inclusive, existe uma escolha de vocês que traduz tudo isso de um jeito muito especial. O Réveillon. Enquanto o mundo pedia barulho, festa, movimento, tumulto, vocês escolheram uma a outra. Escolheram estar juntas só vocês 2. Não por falta de opção, mas por escolha. Porque quando o amor é casa, a presença do outro basta. A companhia do outro é tudo. Os começos de história raramente dão pistas sobre o restante dela. Mas no caso de Rafa e Vicky, a faculdade de desenho industrial deu o tom de como ela se desdobraria. Os instrumentos de desenho esboçaram cenários, traçaram papos, gravaram tatuagens e coloriram tudo para estampar o laço entre as 2. Como boas projetistas, em algum lugar de si sabiam que o caminho ficaria bem mais interessante com a equipe certa. Vocês continuem desenhando esse amor com cuidado, parceria e admiração. Que nunca falte esse olhar atento, essa presença, essa escolha. E que entre grandes momentos e pequenos gestos, vocês nunca percam aquilo que sustenta tudo, o amor vivido no dia a dia. Que esse seja só o começo de uma vida inteira. E convidamos Jaciara, mãe da Vitória, para dizer também algumas palavras. Rafa, Vitória, família, amigos, olhando para vocês 2 agora,
com toda essa energia boa que vocês têm sempre, é impossível não olhar para o céu e sentir que tudo faz sentido. Não dá para ver a lua cheia agora, né? Ontem ela estava aí, de repente mais tarde está aí de novo, né? Mas ela me lembra muito vocês. Mesmo no silêncio, a lua move as marés e ilumina tudo. É uma força que a gente sente em cada detalhe. Sabe, eu não acredito em coincidências. Para mim, aquela lua de ontem não estava lá por acaso. Não foi escolhida essa data por acaso. O universo escolheu este símbolo para vocês. E vocês escolheram ele de volta. Um encontro com tanta sintonia só acontece quando existe sorte e intenção. Porque o destino só faz a parte dele ao nos unir. Quem mantém esse nó firme somos nós, são vocês no dia a dia. A vida não é feita apenas de grandes celebrações como essa. Ela é feita da soma dos pequenos momentos. E eu tenho certeza de que vocês já sabem disso. Mas ainda assim eu me arrisco a deixar um conselho a vocês para os dias que virão. Assim como vocês disseram sim lá no cartório, lembra, Rafa? Digam sim sempre ao momento atual, ao agora. Digam sim aos dias de festa, mas também digam sim aos dias de silêncio. Digam sim aos desafios que farão vocês crescerem ainda mais. E digam sim à alegria de simplesmente estarem juntinhas lá no sofá, né? A gente vê no Instagram de vez em quando. Passa aqui pra mim. Vitória, você é a luz das nossas vidas. E hoje vejo que encontrou outra luz para caminhar com você. Rafa, você é um presente nas nossas vidas. Desde aquela época dos potes lá da minha cozinha, né? Não vou contar a história agora, depois vocês ficam sabendo. Obstinada, né? Olha onde a gente chegou. É muito lindo ver vocês cuidarem uma da outra. E é esse cuidado, esse brilho que vocês têm juntas que me faz desejar que o caminho de vocês seja sempre assim, cheio de luz. Que a união de vocês continue sendo como a lua cheia. Mais tarde ela vai estar aqui. Um farol constante, uma força que move os oceanos e uma beleza que encanta todos que convivem com vocês. Que o amor de vocês seja sempre livre, leve, cheio e muito, muito, muito luminoso. E viva as noivas! Tem algo muito bonito quando o amor é contado por quem viu ele nascer, crescer e se transformar. Mas agora a gente vai ouvir esse mesmo amor na voz de quem escolheu viver. Então, se você já estava emocionado agora, acho que é melhor se preparar. Se você ainda não se emocionou, tem uma péssima notícia. Rafaela, Vitória, os votos de vocês. Desde o momento que eu te conheci, algo intenso me ligou a você. Era impossível ignorar. Só de estar perto já era palpável. E essa atração quase magnética ficou ali por anos, crescendo e insistindo, até a gente finalmente aceitar que era pra ser. Que não tinha como negar nem fugir uma da outra. E no fundo a gente nem queria. Hoje eu sei que foi justamente essa espera que fez a gente construir algo tão bonito, com uma conexão tão forte e com tanta certeza. Desde o momento que eu enxerguei esse seu brilho intenso, seu jeito de viver e lidar com as pessoas, seu sorriso contagiante, eu sabia que eu te queria na minha vida. E eu não demorei muito para entender que eu te queria do meu lado e para sempre. Eu admiro o quanto você consegue iluminar qualquer lugar só com a sua presença. Eu admiro o efeito que você tem sobre as pessoas, de fazer um ambiente mais leve, mais animado, mais feliz, só com a sua presença. Eu admiro a sua dedicação em tudo que faz, seja na vida profissional, seja no nosso relacionamento, em organizar uma festa, uma saída com amigos, uma viagem em família ou simplesmente uma janta especial toda sexta-noite. Você sabe fazer momentos simples serem especiais. Você criou tradições para nossa família desde o início, porque tudo com você tem um quê especial na forma que você faz. E eu amo isso. Eu admiro também tudo que você despertou em mim. Você me mudou sem nunca me pedir para mudar. Você me amoleceu. Você me ensinou a amar. Você me fez viver e me tornar o que eu nunca imaginei. Me fez me encontrar e ser cada vez mais eu mesma. Me fez sonhar mais e planejar em conjunto. Me fez ter força e coragem para ser exatamente do jeito que eu quiser ser. Eu amo.
Como criamos um relacionamento com calma, sem pressa, respeitando o nosso tempo e todas as bagagens que carregamos na vida. Eu amo quanto nos tornamos porto seguro uma da outra e a força que a nossa união tem. Diferente do que diria o Djavan, nosso amor puro sabe sim, mais do que nunca, a força que tem. E eu amo quanto você constantemente reforça isso. Eu agradeço por você ter se tornado minha família, minha maior incentivadora, que sonha e celebra cada conquista junto comigo, que me acalma, me acolhe e me motiva sempre. A gente sempre se comunicou através de músicas, e essa parece ter sido escrita exatamente para esse momento. Meu amor, eu agradeço para sempre o dia que eu te conheci. Nunca em toda a minha vida eu sonhei nada parecido. Ninguém te imaginaria, ninguém sonharia alguém como você. Se hoje a realidade é bem maior que o sonho, eu já sei porquê. Minha grande companheira, quero a nossa vida inteira, cada parte do caminho e cada desafio junto com você. Saiba sempre que eu te amo, é lindo, é tão gigante o que a gente tem. Vitória, eu prometo tentar ser sempre seu abrigo nos momentos difíceis. Prometo celebrar todas as suas conquistas. Prometo torcer por você e te apoiar em tudo que você se propor a fazer. A tratar a felicidade como um objetivo mútuo e as dores como um peso que não precisa carregar sozinho. Eu me comprometo a cuidar do nosso amor, das nossas tradições e a cultivar nossos pequenos momentos. Me comprometo a continuar construindo com você uma vida cheia de beleza nas coisas simples e a continuar nos escolhendo todos os dias. Que eu consiga, assim como a lua, refletir esse seu brilho solar, brilhar ao seu lado quando a vida permitir e estar sempre pronta para iluminar o caminho quando seu brilho não puder aparecer. Que o nosso amor seja sempre de lua cheia, grande e bonito. Que siga sendo sinônimo de dias ensolarados, paz agitada e risadas escandalosas, como você mesma descreveu um dia. Que esse imenso e desmedido amor continue indo além, seja o que for. Eu te amo. Muito. Sempre. Não pode? Pode sim. Eu quero começar te contando a minha parte favorita do nosso relacionamento. São os nossos rituais. Toda vez que a gente olha a lua no céu, a gente dá um beijinho. Sexta é dia de terminar o dia de uma forma especial. Se a gente vê um fusca na rua, a gente se estapeia. E o nosso boa noite é todo dia o mesmo. E o mais engraçado é que esses pequenos rituais foram acontecendo naturalmente. E quando a gente viu, já eram parte da nossa vida. Talvez, por isso, eu nunca vou saber dizer exatamente quando meu amor por você começou. Talvez tenha sido ainda na pandemia, quando a gente sonhava em alugar um motorhome e sair viajando por aí quando tudo acabasse. Ou quando eu te vi conversando com a minha família como se você já fosse parte dela. E agora você realmente é. Mas se eu tivesse que escolher um momento, foi em 2021, em Cabo Frio. A gente estava com amigos depois de um dia inteiro de praia. E em algum momento eu te chamei pra ver a lua só comigo. E, obviamente, você sempre topou, como sempre topa as minhas ideias. E a gente ficou ali, só nós duas, e eu soube. Na minha memória, a lua daquele dia era enorme, cheia, brilhante, a mais bonita que eu já vi. Mas há um tempinho atrás eu descobri que ela nem estava tão bonita assim. E sinceramente, eu acho que isso explica tudo. Porque é esse o efeito que você tem em mim. Você faz a vida ficar mais bonita do que ela é. Você sabe que desde pequena, o meu filme favorito é Como Se Fosse a Primeira Vez. Acho um pouco difícil alguém nunca ter assistido, mas eu vou resumir rapidamente. É a história de Henry, que se apaixona por Lucy, uma mulher que perde a memória todos os dias, então ele precisa conquistá-la diariamente, como se fosse a primeira vez. E aí, perdendo completamente o medo de ser brega, eu sinto que eu encontrei em você o que a Vitória de 7 anos acreditava que era amor. E por mais que eu já não lembre como é viver a vida sem você, eu sinto que a gente vive como se fosse a primeira vez e ao mesmo tempo como se fosse o último dia. E essa é a graça de entender a impermanência. A gente não trata o amor como algo garantido.
a gente constrói todos os dias, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma vez, meu tio Caca disse que a gente tinha muita sorte de ter uma outra. E eu nunca esqueci. Eu sinto que qualquer pessoa que nos conheça, mesmo que um pouquinho, sabe a sorte que a gente deu. Eu sinto que meu médico, Dr. Fabrício, sabe a sorte que a gente deu. Eu sinto que o Antônio, o porteiro substituto do nosso prédio, sabe a sorte que a gente deu. Eu sinto que a Lindor do meu trabalho, que nem te conhece pessoalmente, sabe a sorte que a gente deu. E eu sei que é tão visível o nosso amor e a nossa sorte que a gente conseguiu reunir mais de 70 pessoas aqui, no meio do mato, sem sinal de celular, sem grandes luxos, só para celebrar o nosso amor. E porque esse amor mora nos pequenos detalhes e rituais do nosso dia a dia, eu quis registrar aqui alguns deles, aqueles que no silêncio do dia a dia me fazem te amar cada vez mais. E aí, esses são alguns deles, mas tem muitos outros. Quando você faz questão de me buscar na barca depois de um dia cansativo de trabalho, quando você cuida das nossas famílias, dos nossos amigos e de mim, quando você faz questão de agradecer pela comida que eu fiz pra gente, quando eu vejo Sérgio e Jorge te seguindo pela casa, quando você dá colo pra eles, mais pro Jorge e pra mim, quando você pergunta como foi meu dia e ouve atentamente cada detalhe. E quando você desperta às 5h30 da manhã, só pra me dar um bom dia antes de eu sair da cama. Pra ser sincera, fui eu que tirei sorte grande de encontrar uma mulher como você. Meu amor, eu te admiro cada dia mais. Obrigado por nunca desistir de viver o que a gente sonha. Obrigado por construir todos os dias o que a gente quer pro resto das nossas vidas. Eu te amo cada vez mais, como se fosse a primeira vez e como se fosse a última. Eu prometo não cansar de olhar a lua com você. Eu prometo nunca cansar de criar novos rituais para nossa família. E eu espero para sempre que a gente continue contando os dias em luas. Eu queria convidar para entregar para vocês essas alianças agora as vozes de vocês, Marlene e Wanda. Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão de minha paz. Vitória, Receba essa aliança receba essa aliança como símbolo de tudo que construímos até aqui como símbolo de tudo que construímos até aqui e de tudo que ainda vamos viver juntos. e de tudo que ainda vamos viver juntas. Rafaela, Receba essa aliança receba essa aliança como símbolo de tudo que construímos até aqui como símbolo de tudo que construímos até aqui e de tudo que ainda vamos viver juntos. e de tudo que ainda vamos viver juntas. Pode afastar nós dois. Para que esse ritual se complete, ele precisa de algo que vai além das noivas. Ele precisa de vocês. Por isso eu vou convidar todo mundo aqui agora a participar desse último gesto coletivo. Se vocês testemunham e reconhecem essa união, repitam comigo. Assim reconhecemos. Assim reconhecemos. E com isso vocês estão casadas. Rosa amarela, voz de todo grito. Gosto tanto dela assim.